Meu nome é Raul, sou do Polo de Nova Iguaçu. Eu gostaria de 2 perguntas breves, consultar a coordenação. Se a gente pode consultar tutores de outros polos, porque no nosso polo, às vezes, não tem determinado tutor na disciplina XYZ. Pergunta número 2. Assistir a aula dos cursos presenciais, se nós podemos participar só de assistir, né? As aulas dos cursos presenciais aqui ou em outro polo do presencial, né? Não sei. E uma colocação minha que eu observei, né? Estou no 2º período, muito pouco tempo ainda nessa luta aí, que é o seguinte: eu fiquei muito preocupado, porque o conteúdo, né, das disciplinas, acho que é uma questão mais pedagógica mesmo, que tem assuntos que é passado nas ADs e muito mais nas APs, que não está no conteúdo que os alunos têm. Videoaulas, entendeu? Assuntos mais avançados. Inclusive, vou te dar um exemplo bem clássico disso. Eu comprei o livro-texto, inclusive, da matéria Fundamentos de Programação, e não tinha assunto relativo a conjuntos. Eu tive que fazer uma pesquisa muito ampla, de colegas, internet, e muito difícil para mim conseguir concluir a AD. Eu consegui, mas foi muito difícil. Eu gostaria de saber essas questões, entendeu? Se vocês podem nos ajudar nesse sentido. Tá, vamos responder parcialmente primeiro. Então, a primeira pergunta, você perguntou se pode assistir, frequentar tutorias em outros polos, correto? Vocês podem, não tem problema nenhum. Aí, obviamente, o deslocamento vai ficar a critério de vocês, para onde vocês vão, mas vocês podem, não estão bloqueados a isso. Tá? A outra parte a Débora vai responder, mas eu só vou adiantar só um negocinho. Vocês podem assistir às aulas. Na verdade, vocês têm que conversar com os professores presenciais. Eu já tive, por exemplo, eu ministro aula de desenvolvimento web aqui. Eu já tive 2 alunos do CEDERJ que vieram assistir às aulas, e não só eles ficaram como ouvintes depois, eles cursaram a disciplina normalmente, eu dei nota para eles, e eles pediram a equivalência com disciplinas do CEDERJ na época. Excelente. Então, eles fizeram desenvolvimento web e cortaram Prog 3, se não me engano, que é a parte de Java. Então, eles cursaram presencial aqui e depois conseguiram cortar a disciplina. Então, aqui na UF, né, a gente sendo aluno de um curso, a gente pode cursar disciplinas de outros cursos. Normalmente, esse pedido é feito através da coordenação. Então, se alguém desejar cursar disciplinas do presencial ou até de outro curso, que não seja computação, esse pedido tem que vir, né, para a coordenação, e a gente entra em contato com o chefe de departamento que oferece aquela disciplina para pedir a abertura de uma vaga, ou quantas forem, para aquele aluno específico. Então, isso oficialmente, né? E aí o aluno é inscrito na disciplina, cursa como outro aluno qualquer, e depois a gente pode ou equivaler, aí, dependendo do conteúdo das disciplinas, a alguma outra disciplina do curso, ou cursar como sendo uma disciplina eletiva. Então, essa disciplina até aparece também, pode aparecer no histórico do aluno. Tá? Em relação à última pergunta, bom, essa parte do conteúdo cobrado, né, nas avaliações, isso a gente espera que o conteúdo, obviamente, tenha sido todo dado pelo professor, né? Então, teoricamente, isso que você está apontando não deveria acontecer. Se o professor não indicou essa outra referência, ou, enfim, não indicou, não deu esse material, teoricamente, isso não deveria acontecer. Será que o professor tem um conhecimento, né, do que a gente tem disponível para os alunos? Essa é a pergunta aqui no Não, peraí, o professor, com certeza, tem o conhecimento. Não, né? não, que do material disponível didático ao aluno, né, porque lá teve conjunto, no livro do texto não tinha conjunto e, né, não consegui concluir a questão do conjunto. O ideal, nesses casos específicos... Nem com a videoaula, nem com o livro do texto. Você chegou a comentar isso com o tutor ou o professor? Porque é importante que essa informação, novamente, chegue para a gente, né? Isso a gente, volta e meia, recebe algumas críticas, ou, enfim, reclamações mesmo de algum aluno ou disciplina específica, numa avaliação específica. Então, normalmente, a gente entra em contato com o professor, expõe a situação, e aí, dependendo, né, as providências são tomadas de acordo com o que realmente aconteceu. Às vezes, o aluno deu uma bobeira mesmo, não percebeu que aquele conteúdo estava na videoaula tal, ou estava no capítulo tal, que era referenciado do livro. E, às vezes, não. Às vezes, foi o professor que, né, de repente, achou que aquilo estava subentendido, não estava. Todas as hipóteses já foi gastada nas ADs anteriores, não tem mais como ele produz um material além do que está no nosso conteúdo. Pode ser várias possibilidades, né? A gente precisa ficar atento. Eu acho que é legal a gente não citar nomes aqui, você pode depois encaminhar, né, essa observação para a coordenação, e aí a gente pode conversar com o professor e tentar resolver da melhor maneira. Tá? Meu nome é Joelma, sou de Belford Roxo. Eu não sei se eu estou errada, mas as ADs
tem um determinado, como é que eu vou dizer, tamanho para mandar a quantidade de bytes, né, para mandar. Eu sempre faço as ADs extensas, que eu tenho mania de escrever. Então, eu nunca consigo mandar ela completa. Eu mando sempre um pouquinho, mando o resto depois. Então, eu estou com muita dificuldade. Já é a segunda vez que eu tento Bom, então, em relação à sua pergunta, né, seria o limite de tamanho de arquivo para fazer upload da AD. Os trabalhos são grandes, não dá para resumir. Então, o que acontece? Esse limite é um limite fixado pela plataforma que o CEDERJ oferece. Esse limite de arquivo ele vale para todos os arquivos de todos os cursos, todas as disciplinas que são oferecidos através da plataforma. Então, por conta de limitações de infraestrutura de armazenamento do próprio CEDERJ, eles limitaram esse valor de 2 megabytes para o envio de AD. Então, bom, na prática, existem alguns artifícios que a gente pode utilizar para conseguir submeter uma AD maior do que 2 mega, né? E aí, uma sugestão, inclusive, a gente colocou um tutorial, quando essa limitação, né, passou a valer e a gente teve problema, né, alguns alunos reclamando, o pessoal do CEDERJ disponibilizou o tutorial e a gente divulgou isso no mural do curso, indicando a possibilidade de usar o Google Drive para armazenar essas ADs maiores do que 2 mega. Então, a ideia você coloca um arquivo pequeno, respondendo a AD da disciplina, e nesse arquivo você indica qual é a URL do Google Drive onde a sua AD completa está disponível. E aí o tutor vai acessar essa URL do Google Drive, que a princípio, né, pode ter um tamanho bem maior que 2 mega, para recuperar as suas respostas. Tá? Então, assim, isso não é um problema, ninguém vai deixar de entregar a AD porque o arquivo é maior do que 2 mega. Bom, existem outras possibilidades também na prática da gente gerar arquivos menores, né? Muita gente escaneia, tira foto dos documentos, e aí acaba que essa coisa fica maior, o arquivo fica maior do que 2 mega. Então, talvez, se você digitar um arquivo texto e depois gerar o PDF, isso já resolva, ao invés de fazer numa folha de papel e tirar uma foto para fazer o upload da AD. Mas, de novo, isso continua podendo ser feito caso a gente utilize um outro esquema de armazenamento externo. Bom, a gente tem a questão da data, obviamente, a data de upload, né, e de modificação do Google Drive tem que bater com a data limite para a entrega da AD. Né? Não vale botar o URL lá do Google Drive e depois ficar atualizando a AD, depois de olhar o gabarito. Obviamente, isso não dá para fazer, que aí o tutor vai perceber. Né? Então, a gente tem que seguir as regras como manda o figurino. Próxima pergunta. Boa tarde, sou Alex do Polo de São Gonçalo. Recentemente eu tive um problema com gabaritos. Eu só queria perguntar, a gente tem prazo para entregar as ADs, se há alguma mobilização a respeito de um prazo para divulgação dos gabaritos das ADs. Porque a gente fica limitado, por exemplo, entregamos ADs terça-feira, a prova é sábado da próxima semana e, de repente, o gabarito só vai ser na quinta-feira, sexta-feira. Bom, essa questão do gabarito, a gente tem todo um cronograma, né, do mesmo jeito que vocês têm prazos para entregar as ADs, a gente tem prazos, os professores têm prazos para disponibilizar o conteúdo e os gabaritos na plataforma. Então, a gente, enquanto coordenação e secretaria, né, tenta sempre alertar, cobrar dos professores para respeitarem esses prazos. Mas pode ser que, realmente, na prática, às vezes um professor está viajando, está num congresso, enfim, por algum impedimento, não conseguiu disponibilizar o arquivo de AD na data. Então, quando isso acontece, no fundo, a gente sempre monitora, né? Então, a gente sabe quando o professor também não respeitou a data de entrega da AD e a gente faz o nosso papel, que é cobrar, pedir, ligar, telefonar, até resolver a questão. Mas, enfim, né, é uma equipe grande, são várias pessoas. Então, às vezes, essa situação realmente ocorre, apesar de não ser o nosso desejo. Né? Você está certíssimo de reclamar, o gabarito da AD deveria estar sempre no dia correto. Tá? Sim, existe um prazo. Né? A AD, o gabarito é divulgado no dia seguinte, deveria ser divulgado sempre no dia seguinte do limite de entrega. Tá? Então, o prazo é sempre esse. Esse é o prazo que a gente coloca para os professores. Terminou a data de entrega, no dia seguinte, o gabarito do AD deveria estar divulgado na plataforma.
Tá? E a nossa secretaria sempre monitora, confere para ver se falta alguma disciplina ou não e entra sempre em contato com os professores caso eles não disponibilizem esse gabarito. Enfim, eu peço desculpas por esses problemas acontecerem na prática. Novamente, a nossa coordenação e a secretaria, a gente está fazendo a nossa parte, que é fazer essa cobrança, mas eu também não tenho como obrigar, sentar do lado do professor e dizer, fulano, vai, senta aí e faz o upload da AD. Né? A gente quase faz isso, né, Verinha? A Verinha sabe muito bem, porque essa normalmente é a função dela, né? Esse contato direto com os professores. Mas, às vezes, socorre e a gente pede desculpas por isso. Oi, boa tarde. Próxima Robson, pergunta. Robson, já é tecnólogo formado na última turma. Parabéns, Robson. Vamos lá. Obrigado. O professor acabou de falar que tem caso de aluno que cursou disciplina aqui presencialmente e eu, durante a graduação, presenciei, por exemplo, lá no Paulo de Três, a gente tem uma disciplina que é criptografia. Essa disciplina é da matemática. Mas acho que é uma disciplina que é interessante para o pessoal da computação também. Saber da possibilidade de um aluno do CEDERJ cursar uma disciplina da matemática que seja optativa, entendeu? Assim, em vez de o aluno sair de lá para vir cursar uma disciplina presencialmente aqui, ele cursar uma disciplina de outro curso do CEDERJ lá no Polo, optativa, se ele puder. Com certeza, isso pode. Isso é bem mais simples do que cursar a disciplina aqui no presencial, porque imagino que vocês possam solicitar a matrícula diretamente lá no período de matrícula ao tutor. Né? E se, por acaso, a coordenação tiver que autorizar ou solicitar alguma vaga ou outro curso, a gente está disponível para isso. Então, a gente tem vários casos, por exemplo, de alunos da matemática que fizeram disciplinas na computação. Né? Alguns até agora estão fazendo o curso de computação depois de concluir o curso de matemática. Então, isso existe na prática. É só solicitar. E outra coisa também, acho que seria interessante se, de repente, isso já foi até falado aqui um pouco antes, a questão dos exercícios. Para cada aula, você tem uma lista de exercícios e que o tutor presencial possa trabalhar com esse aluno, essa lista de exercícios. Isso facilita muito, porque você pega toda a complexidade de uma aula e joga exercício. Aí o tutor vai lá e trabalha com o aluno esses exercícios. Então, você vai quebrando a complexibilidade de cada aula em cima desses exercícios. Bom, então, novamente, esse assunto foi comentado pela manhã. Né? Existe uma iniciativa nossa aí do CEDERJ de melhorar o conteúdo que está disponível na plataforma. Então, alguns professores disponibilizam essas listas em PDF, alguns também não disponibilizam. Então, a ideia é a gente motivar todo mundo a melhorar esse material e passar a disponibilizar os exercícios na própria plataforma. Tá? Essa sugestão é excelente e a gente está trabalhando para isso. Então, um dia a gente chega lá. Obrigado. Bom, pessoal, só um lembrete nessa linha do que a Débora está falando. Não sei se vocês perceberam, mas agora cada videoaula no final da aula, né, vocês podem preencher um formulário apontando problemas nessas videoaulas e dando essas sugestões. Então, a gente tem aproveitado esses formulários para justamente fazer esses ajustes. Tá? Então, uma das formas que vocês têm para pedirem essas coisas é justamente através desses formulários. E a gente está verificando sempre o que tem de lá de reclamação, o que tem lá de sugestão de melhoria. Então, usem esses formulários que vocês vão estar ajudando a gente também a melhorar essa parte de exercícios, do conteúdo das aulas, transparências com problemas, por aí vai. Meu nome é Rodrigo, sou do Polo de Belfor Roxo. Eu ainda estou cursando a faculdade. Como faço para arrumar o estágio? A UF ajuda em algum encaminhamento? A gente tem um professor coordenador da disciplina de estágio, que é o professor José Rafael. Então, a sugestão é que você encaminhe essa pergunta, pode ser a coordenação, e a gente encaminha para ele. A UF ela tem convênio com uma série de empresas e associações de empresas para facilitar essa integração aluno-empresa para, enfim, no caso de interesse para estágio. Eu não sei especificamente como é que é, mas certamente ele vai ter as informações para te passar. Tá? Então, isso é fácil da gente descobrir. Boa tarde, Débora. Então, por isso que eu fiz uma de cada vez. Não, é pertinente para todo mundo também. A gente, lá em São Gonçalo, conversa com o Gilvan, que é o responsável pelos computadores,
e as versões dos programas estão desatualizadas, só que ele não tem autonomia para estar fazendo uma atualização dos softwares utilizados. O CEDERJ tem... O CEDERJ, no caso, não, a UF tem alguma forma de estar verificando isso, para poder... Olha, fazer a essa atualização? parte de infraestrutura dos polos é uma responsabilidade do CEDERJ e das prefeituras, de quem cuida diretamente dos polos, né? Então, o que a gente pode fazer é tentar ser o catalisador, né, da sua reclamação ou sua sugestão para que esse problema seja resolvido mais rapidamente. Mas, no fundo, o CEDERJ seria o responsável, tem uma equipe de manutenção, enfim, que cuida dos laboratórios, que seria o responsável por atualizar os softwares, enfim, manter as máquinas funcionando. Tá, isso sendo especificamente no Polo de São Gonçalo. Perfeito. Então, eu já vou deixar anotado aqui, vou encaminhar já essa solicitação à diretoria acadêmica, que vai encaminhar para a diretoria de polos e, enfim, pelo menos notificar que o problema existe, né? A gente está tendo, obviamente, um ano difícil, não só para o CEDERJ, mas para todas as instituições públicas. Então, infelizmente, esse ano, né, por questões de escassez de recursos, está cada vez mais difícil a gente manter as coisas funcionando. Aqui na UF, a gente está passando por essas mesmas dificuldades também. Mas, de qualquer maneira, a gente vai certamente passar essa observação. Tá? Boa tarde. Sou Alessandra, do Polo de Itaguaí. E o que tem acontecido, que eu estou sentindo, né, e alguns amigos meus também já conversei, já percebemos isso, que a gente prepara a AD, a gente se dedica à AD. A AD é uma forma muito boa da gente aprender a matéria, porque a gente põe em prática aquilo que a gente está vendo nas aulas e busca, né, como a gente não consegue achar todas as respostas nas aulas, a maior parte dela, a gente tem que pesquisar para fazer. Então, a gente dá uma dedicação total às ADs. Mas, quando a gente chega na AP, não está tendo nada a ver com a AD. E está sendo um pouco frustrante. Muitas matérias têm acontecido isso. A gente chega na AP, não é aquilo que foi pedido na AD, porque o que está na AD a gente está aprendendo bem, justamente por não ter exercício no final das aulas, por não ter coisas que nos ajude a botar em prática. Você chega para a AP, você não sabe o que estudar, você não tem ideia do tipo de pergunta, quer dizer, você não consegue estudar, porque você não tem um material de estudo ali, de trabalho, que te mostra o caminho para chegar na AP, que tipo de exercício. E, assim, na última AD agora, eu me senti até muito frustrada em algumas matérias, porque a dedicação é grande na AD, né? Você fica dias fazendo AD, e, quando chega na AP, você acha que você vai botar aquilo que tu aprendeu, em prática, e chega lá, não tem nada a ver com aquilo que a gente estudou. Tá? E, em relação ao estágio também, eu estou achando, então, que precisa os polos ter conhecimento, porque eu procurei no meu polo ajuda para estagiar, perguntando aos responsáveis, tutores, e eles me falaram que não podiam fazer nada, que me desejaram boa sorte. Assim, olha, nós não podemos ajudar em nada, mas boa sorte, que você consiga. Quer dizer, eu até tinha desistido mesmo de procurar essa orientação, porque eles falaram que não tem, que como não é obrigatório o estágio, eu tenho que me virar aqui fora para conseguir um estágio, mas não tinha apoio, não teria ajuda da instituição. Bom, então, eu vou começar respondendo a sua pergunta de estágio, depois eu falo da AD. Tá? Em relação ao estágio, então, como eu comentei, a gente tem um professor que é coordenador dessa disciplina de estágio. Então, todas as solicitações, dúvidas, requisições relacionadas a estágio devem ser encaminhadas ao professor José Rafael. Eu vou procurar divulgar até isso mais claramente na plataforma, para que essa informação chegue a vocês mais rapidamente. Tá? Mas, por enquanto, podem enviar as requisições à coordenação que a gente redireciona para ele. No nosso site do curso, aqui no site da UF, no site do Instituto de Computação, a gente tem uma página específica de estágio, onde a gente bota as regras, a gente divulga as regras da UF e do nosso curso para estágio também. Então, já existe algum material que pode orientar vocês em relação a que tipo de estágio pode ser feito, quantas horas semanais. Isso, então, também está disponível no site do curso aqui na UF, né, que é o www.ic.uf.br, e aí vai em cursos de graduação, o curso de Tecnologia em Sistemas de Computação. Tá? Bom, com relação à questão sobre conteúdo de ADs e APs, aí eu vou até pedir que depois você envie novamente também uma mensagem para a coordenação, identificando essas disciplinas onde essa questão está acontecendo, para a gente não precisar ficar falando de disciplina específica aqui. O calendário de ADs do nosso curso ele já é diferente do calendário de ADs dos outros cursos do CEDERJ,
porque a gente já identificou que um dos grandes objetivos da AD é preparar para a AP. Então, se vocês perceberem, né, a entrega da AD ela é um pouco antes da AP, mais próxima da AP. Então, Alessandra, novamente, eu peço para que você indique as disciplinas em que isso está acontecendo. Isso pode ser não um problema geral, imagino que não seja, às vezes são algumas disciplinas específicas, para que a gente entre em contato com o professor e converse, enfim, veja, né, o oriente, para fazer com que a AD realmente seja um meio de estudo para as provas presenciais. Tá? Próxima pergunta. Caio, daqui de Niterói. Quanto à atualização da grade, uma dúvida, por exemplo, o aluno que está no meio da atualização, o que vai servir para ele? Ele pegou fundamentos de programação, aí depois ele vai estudar Pascal ou vai estudar Python? Bom, toda vez que qualquer curso faz uma reforma curricular ou alguma reforma de ementas das disciplinas, a gente, né, a coordenação tem que estabelecer uma equivalência entre as disciplinas antigas e as novas. E a gente tem que garantir que os alunos que já estão cursando também não venham a ser prejudicados por essa nova mudança. Então, quando isso acontecer no nosso curso, essa equivalência vai estar clara para todo mundo, né, ou talvez até as disciplinas anteriores continuem sendo oferecidas por um tempo para garantir que todo mundo que está no currículo antigo consiga se formar de acordo com o currículo antigo. E provavelmente a gente vai dar a opção também do aluno poder migrar para o currículo novo e aí acompanhar a grade nova. Tá? Então, normalmente, esse é o procedimento que ocorre. Ninguém vai ser prejudicado caso a grade se modifique enquanto você está fazendo o curso. Sim, no meu caso foi quando eu estava fazendo física. Física era livre, não prendia a matéria. Quando eu fui fazer, eu pude fazer física e redes 1 ao mesmo tempo. Sim, nesse caso, não me prejudicou o fato de prender redes. Exatamente, porque a gente só fez essa regra valer do momento em que a regra foi definida para frente. Quem já estava no curso com a regra antiga, continuou cursando com a regra antiga. Tá? Então, a mesma coisa vai valer caso haja alguma atualização de disciplina. Obrigado. Yuri, do Polo de Itaguaí. São duas perguntas. Primeiro, seria com relação à atualização de todas as aulas, se os exemplos e toda aquela partezinha que tem de exemplos na aula, se iriam funcionar em outras plataformas ou ainda só no Linux, no caso. E a outra pergunta seria com relação ao treinamento dos novos tutores, porque recentemente lá em Itaguaí a gente teve um exemplo de um tutor que passou, no caso, no concurso para a matéria, só que ele não tinha total conhecimento da matéria e acabou desistindo de dar aquela tutoria e atrapalhou alguns alunos que estavam fazendo e não tinha mais tutor e deixaram de fazer. E como é que funciona? Bom, então eu vou responder a primeira pergunta sobre a atualização das aulas, depois eu passo a palavra aqui para o Daniel falar da tutoria. Bom, essa questão de atualização, né, das ferramentas que a gente usa para desenvolver a videoaula, isso vem ocorrendo ao longo do tempo. Então, realmente, no início, a gente usava uma plataforma baseada em Linux e agora, né, migrou, a gente está usando o Moodle, então são outras tecnologias, né, relacionadas à web. E aí a gente teve esses problemas de exemplos que rodavam antes e que agora não rodam mais. Então, está acontecendo um esforço desde o ano passado, né, da equipe do CEDES, juntamente com os docentes, para a gente atualizar e resolver todas essas questões, de forma que tudo volte a funcionar como antes. Então, aí eu peço a ajuda de vocês para sinalizarem, através do questionário que tem na plataforma, né, no início de cada aula, sobre problemas que ainda estão ocorrendo em determinada videoaula específica. E aí a gente está pegando, né, todas essas indicações e separando por disciplina e atacando, enfim, atualizando, para que tudo volte a funcionar. No caso, o quê? Não funciona nada, talvez seja um pouco pesado. Bom, depois eu posso... Até a Samira está aqui, que é responsável por essa parte, né, da produção de conteúdo. A gente pode até conversar com ela depois, no final, para apontar esses problemas específicos. Tá? A gente já tem ciência das animações não estarem funcionando, então isso tem que ser reimplementado, e isso está sendo feito aos poucos. Não dá para a gente fazer tudo de um dia para o outro, né? Algumas disciplinas já têm um monte de videoaulas já atualizadas e outras ainda estão por fazer.
Espera aí que a gente está com inscrições aqui. Eu acho que é ela que levantou. Ah, desculpe, tem a segunda parte que eu tinha esquecido. Vou passar aqui. Em relação à questão do tutor, na verdade, todo tutor que entra, ele tem um concurso, ele presta um concurso, então existe uma avaliação de currículo, a gente vê se o tutor está capacitado, consulta o professor da disciplina, mas a gente não tem um programa de capacitação para o conteúdo da disciplina. Então, uma vez que o tutor assumiu, a gente está acreditando, ou seja, a gente viu que ele, pelo menos, se disse capaz de assumir. Então, se ele, em algum determinado momento, e isso aconteceu recentemente, eu não sou capaz de ser tutor da disciplina de tutorialidades, ele informa a gente tenta achar outro. Mas não existe uma iniciativa da gente dar aula para o tutor, alguma coisa do tipo. Isso aí não existe. Existe um concurso que ele assume uma determinada vaga de uma determinada disciplina para a tutoria, e se ele não se sentir capaz, ele vai informar a gente, e a gente normalmente tem um cadastro de reserva para as disciplinas. Então, os tutores fazem um concurso, a gente tem sempre 1 ou 2 ali de espera, e assim que um tutor fala que não pode mais, a gente tenta colocar outro no lugar. Existem alguns casos que não tem esse cadastro de reserva, então a gente tenta achar outras soluções, mas esse programa de capacitação em si não existe. Tá? Quando vocês quiserem, gente. A gente vai terminar daqui a pouco, mas fiquem à vontade. A gente está um pouco atrasado na programação. Quem precisar sair, deve ter um lanchinho até lá fora que vocês podem, né, aproveitar antes de ir. A gente vai, enfim, vamos fazer mais um pouco. Eu acho que ainda tem algumas perguntas, tá? Mas quem precisar sair, fica à vontade. Então, Débora, uma pergunta, né? Essa iniciativa do workshop eu estou achando excelente, né? Muito válido, né? Essa explanação da pós-graduação. Luiz Fernando, eu sou de Angra, né? A explanação do programa de pós-graduação é fantástico, né? Mas, assim, o CEDERJ pensa em alguma descentralização nesse sentido para os municípios? Porque, veja, eu vejo o Angra com um potencial para a computação enorme, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, um enfraquecimento ali do mercado de trabalho, uma série de coisas. Existe alguma estratégia nesse sentido de workshop que está acontecendo aqui para acontecer nos polos, por exemplo, em Angra, né, para tentar, de alguma forma, fortalecer, integrar, enfim? Olha, esses eventos nos polos normalmente são organizados pela diretoria dos próprios polos. Então, a gente já teve uma série de eventos em diversos polos do curso, onde a gente é convidado para palestrar, os professores são convidados também. Né? Então, enfim, essa é uma iniciativa que tem que vir do polo. Você vê que o CEDERJ, né, os eventos que são obrigatórios, né, que é a aula inaugural e a visita docente, são os eventos que ocorrem. A nossa visita docente ela foi substituída por esse workshop. Né? Então, semestralmente, a gente realiza esse workshop, uma vez na UF, outro semestre na UFRJ, e ele substitui a visita docente do curso de computação, porque a ideia é justamente trazer os alunos para cá e ter esse papo direto, né, com a coordenação, a equipe docente e a equipe discente. Mas os eventos nos polos, aí o ideal é você conversar com o seu tutor coordenador, a diretoria do próprio polo, e, enfim, mostrar esse interesse. Né? Às vezes ocorre dos próprios alunos se organizarem em diretórios acadêmicos e eles mesmos organizam esses eventos. Então, enfim, é bastante diverso. Próxima pergunta. Com quem está o microfone? Na verdade, eu tenho 2 perguntas. Recentemente, o CEDERJ mudou a forma de você pedir revisão de prova. Foi declarado que vai ser o seguinte: você quer revisão pela internet, lá pela plataforma, a professora, o tutor, ele não vai mais reavaliar da forma, tipo, vou recorrigir, ver se eu posso melhorar, ou ver se eu posso piorar a nota do aluno. Simplesmente, ele vai pegar a nota que ele já deu e vai somar de novo. Aí, para você pedir a reavaliar a prova, vai vir para o polo, que é um período que demora. Você vai ter que fazer cada questão, você vai ter que escrever à mão o que você discorda, sendo que, se você não tem tutor, fica mais difícil. Se você não soube responder na hora, dificilmente você vai responder depois também. E como isso vai ajudar o aluno? Tipo, essa atitude da coordenação, quando vocês tomaram ela, como isso vai ajudar a gente a conseguir pedir revisão de prova? E tem uma outra pergunta depois. Você já quer fazer logo, então é melhor você fazer logo. Vocês querem tirar o Pascal e colocar o Python. Só que vocês vão tirar o famoso FDP e a programação 1. Só que o Pascal ele é procedural. Aí vocês vão me dizer que Python também é procedural e orientado a objeto. Como vocês pretendem passar isso para o aluno? Porque a linguagem pede orientado a objeto. E se botar orientado a objeto
no primeiro semestre você desiste do curso. Tá bom. É Jason, né, seu nome? Isso. Ok, vamos lá. Primeiro, em relação à revisão de prova. Bom, então, a coordenação e a equipe docente, né, a gente acredita que fazer a vista de prova é extremamente importante do ponto de vista pedagógico, porque o aluno vai ver as suas respostas e vai entender exatamente onde é que ele errou, como é que foi feita a correção do professor. Então, você solicitar uma revisão sem ter essa informação, na verdade, não tem muito fundamento. Né? Como é que a gente faz aqui no presencial? A gente marca um dia, ou um horário, ou durante a aula, ou fora da aula, e a gente dá a vista de prova para o aluno. Né? Então, cada aluno pega a sua prova, verifica que ele errou, verifica a correção e solicita a revisão. Muitos professores exigem que essa revisão seja solicitada por escrito, mesmo no presencial. Tá? Alguns não, como estão direto com o aluno, podem fazer isso oralmente. Então, o que acontece? Como a gente está distante de vocês, não tem muito jeito de ser de outra maneira, a não ser por escrito. Né? Porque esse pedido de revisão ele é um pedido formal. Do mesmo jeito que o aluno faz, ele precisa de uma resposta. Então, tem que ter um controle formal do sistema para a gente saber quem está pedindo revisão, se as revisões foram atendidas ou não. Então, a gente precisa formalizar esse procedimento. E a maneira de formalizar, por enquanto, é por escrito no papel. Né? A gente até pretende fazer isso através da plataforma, mas teria que ter um esquema da gente escanear as provas corrigidas, por exemplo, essas provas ficarem disponíveis através da plataforma e o aluno poder fazer essa solicitação por escrito, mas pelo menos através de meio digital. Tá? Então, enquanto essa infraestrutura, né, que é uma infraestrutura mais operacional, que depende do CEDERJ, ainda não está pronta, a gente acredita que a melhor maneira para fazer revisão de prova é essa, retornando a prova aos polos, e a gente marca um período. Por acaso, esse período é agora, né? O período de revisão da P1 é de 11 a 18 de maio, então, quem ainda não fez a revisão, né, a vista da sua prova, tem até segunda-feira para visitar os polos e fazer a vista de prova. E a nossa orientação é que vocês façam, procurem os tutores coordenadores, né, e a própria diretoria do polo para verificar e, no caso, solicitar a revisão. Então, aquela revisão online, né, que a gente faz pela plataforma, ela é somente uma revisão de contagem de pontos, para verificar, porque acontece muito na prática da nota ser lançada errada, do professor contar os pontos das questões na hora de somar a soma errado. Então, essa revisão já corrige alguns erros. Mas, realmente, verificar novamente o conteúdo da prova, isso o professor vai fazer se o aluno indicar algum ponto específico. Né? Eu não reviso todas as provas dos meus alunos no presencial se ninguém falar nada. Não, a revisão ela tem que ser solicitada, ela tem que ser específica na questão tal, no ponto tal. Então, né, a gente acredita que esse realmente seja o melhor método que atende aos critérios pedagógicos para a gente ter esse feedback para o aluno e o aluno realmente entender o que ele errou, né, e crescer, melhorar o seu conhecimento em relação a isso. Repara que essa maneira de revisão de prova é somente o curso de computação que implementa. Tá? Os outros cursos, não sei se realmente estão voltando a prova para o polo, isso está sendo feito ou não. Então, isso foi uma exigência do curso de computação para o CEDERJ, e a gente, como teve essa mudança, né, ainda está tendo alguns problemas na prática. Às vezes, as provas não chegam no período que era para estar fazendo a vista de polo, mas aí, novamente, qualquer problema, apontem para a coordenação que a gente tenta resolver, né, estende o período de vista de prova, marca um outro período posterior para garantir que o aluno vai ter esse direito de fazer a vista de prova e solicitar a revisão fundamentada, que é o que a gente precisa. Tá? Bom, em relação à segunda pergunta, né, a atualização que eu comentei aqui de manhã, eu nem devia ter falado já essas linguagens, né, que a gente está pensando em Python, mas, enfim, esse assunto ainda está em discussão, né, inicialmente no núcleo docente estruturante, isso ainda nem foi levado ao colegiado mesmo, que é quem toma as decisões, né, em primeira instância, e depois isso vai ter que ser aprovado nos outros conselhos da universidade. Mas é o que eu coloquei, a gente está pensando em fazer essa atualização seguindo, né, o uso prático dessas linguagens de programação no mercado, nas empresas, e até mesmo a atualização de currículo dos cursos presenciais. Então, Python acaba sendo meio que uma unanimidade. Né? No exterior e no Brasil, todos os cursos de computação, praticamente todos, estão começando com Python. Né, para ensinar os fundamentos, para ensinar a programação procedural. Então, a ideia é usar Python desde o início,
lá em PDA, né? Princípios de desenvolvimento de algoritmos, enquanto vai falando já de pseudolinguagem, já vai colocando uns exemplinhos em Python, depois fundamentos de programação. O curso vai ter que ser todo refeito, porque hoje os exemplos são todos em Pascal. Então, a ideia seria dar Python seguindo a programação estruturada, e depois disso introduzir orientação a objetos em Java. Então, provavelmente não vai ser usada orientação a objetos em Python. Tá? A gente vai continuar mantendo Java, que é uma linguagem, né, amplamente utilizada na prática, e aí provavelmente ter mais disciplinas que reforçam o uso de Java, enfim, o uso de APIs mais avançadas do Java. Tá? Mas, de novo, isso aqui é um sentimento, né, ainda é uma proposta, ainda não tem nenhuma decisão tomada a esse respeito, isso está em discussão. Tá? A C também está sendo discutido. Né? Tem a ideia de, enfim, estrutura de dados, abordar C também, além de abordar os conceitos. Mas, enfim, também não dá para a gente ensinar todas as linguagens. Né? A ideia é que a gente passe os conceitos fundamentalmente e depois o aluno aprendendo, aí ele usa qualquer linguagem, que basicamente a sintaxe é que muda. Né? Mas, enfim, C também está sendo cogitado. Tá? Como eu disse, isso não, a gente não bateu o martelo ainda. Então, C também está nesse bolo de linguagens que poderiam ser utilizadas. Próxima pergunta. Gente, eu acho que eu vou deixar... Quem mais quer perguntar? 4 perguntas, é isso? Então, a gente vai encerrar nessas 4 aqui, tá? Porque está passando um pouco do nosso tempo. O microfone está nele ali atrás, depois passa para ele aqui na frente, que está querendo perguntar. Então, vamos lá, são vocês 4. Boa tarde, meu nome é Alston, do Polo de Volta Redonda. Só para acrescentar o que a colega falou, a questão da P, o professor alegar, não, foi dado na matéria o conteúdo, só que o conteúdo foi dado na videoaula, foi muito raso em comparação com o que foi cobrado na P. Isso acontece. E também acrescentar até que você falou da revisão de contagem de nota, foi publicado na plataforma que, a partir do momento que sai a nota da P, o aluno tem até 3 dias para pedir a recontagem. Só que, entrando no local para pedir essa recontagem, não estava ativado. E, quando ativou, não foi informado que ia ativar e passou o tempo. Tá, bom, então são 2 questões. Só para terminar, e pedir assim, a questão do pódio votar, pedir para o CDE para comunicar ao prefeitura para melhorar a infraestrutura, que já foi cobrada várias vezes, mas já sei que já foi, só para reforçar. Mas... Tá bom. Bom, então, em relação ao conteúdo da P, eu acho que eu já respondi, né? Se não me engano, foi a Alessandra que colocou essa questão. Se isso acontecer, quando isso acontecer, é importante que a gente saiba exatamente em que disciplina isso está acontecendo. Então, por favor, enviem um comunicado à coordenação para que a gente entre em contato com os professores e aponte o problema para tentar resolver. Tá? Em relação à revisão online, esse problema não deveria acontecer. Então, aí, né, a Samira já está de olho. Foi alguma besteira na hora de configurar a plataforma, porque esses períodos são configurados previamente sempre no início do semestre. Né, os períodos de revisão online na plataforma. Então, a gente já sabe quando deve ser divulgada a nota da AP. Então, no dia seguinte, por um prazo de 3 dias, o aluno pode clicar para pedir revisão, que é essa recontagem, verificação se a nota foi lançada corretamente. Se isso não está aberto, de novo, e-mail para a coordenação apontando o problema para a gente imediatamente solucionar. Isso é bem simples de solucionar. Tá? E, em relação à infraestrutura, novamente, né, a gente vai encaminhar a solicitação do Polo Volta Redonda, no seu caso, mas o pedido dele foi do Polo São Gonçalo. Né, a gente sabe que Duque de Caxias também é um polo bastante problemático. Itaguaí também. Tá, então, vou anotar aqui, para a gente encaminhar isso para o CEDERJ. Próxima pergunta, aqui na frente. Meu nome é Rodrigo. Sou do Polo de Belford Roxo. Existe o curso de Tecnologia de Sistema da Computação tanto em Duque de Caxias como em Belford Roxo, mas estou estudando em Belford Roxo. Posso assistir tutoria em Duque de Caxias? E tem também uma outra pergunta. Por que o nome do curso só existe na UF? Tecnologia de Sistema da Computação.
Bom, a primeira pergunta foi a mesma dele, na verdade. Você pode cursar, você pode assistir tutorias em outros polos, não tem problema nenhum. Mesmo você sendo de um polo, você pode assistir no outro que seja perto, não tem problema nenhum, você está liberado. Tá? Bom, essa questão do nome do curso, ela foi uma indicação do MEC. Tá? Quando a gente fez o pedido de abertura do curso, na verdade, foi feito pela professora Ana Dolege, na época, e o professor Edmundo, que são os fundadores do curso. A ideia seria um curso de tecnólogo em computação. E aí o MEC achou que esse nome estava muito geral, que a gente tinha que colocar um nome um pouco mais específico, e eles mesmos sugeriram, né, a própria equipe do MEC que veio avaliar, né, a proposta de abertura do curso, que o nome deveria ser Tecnologia em Sistemas de Computação. Então, a gente continua com esse nome. Né? Eu sei que já houve pedidos de turmas anteriores de mudança de nome do curso, porque esse curso não está listado no catálogo de cursos de tecnologia do MEC. A gente já entrou em contato com o MEC pedindo atualização do catálogo para incluir o nome do nosso curso, afinal de contas, a gente já tem, né, uma série de tecnólogos formados e várias turmas já formadas. E a resposta deles é que eles falaram que um dia esse catálogo vai ser atualizado, mas não disseram quando. Tá? Então, enfim, por enquanto o nome do curso é esse, né? E eu acho que esse nome, no fundo, está marcando uma trajetória de sucesso. Então, pelo menos até esse ponto, a gente deve ter orgulho do nosso nome, porque ele é único e é diferenciado. Né? Se o cara é formado em tecnologia em sistemas de computação, é o nosso curso, não tem nenhum outro no país. É equivalente à análise e desenvolvimento de sistemas? Na verdade, o que acontece? Por exemplo, para fazer a nossa avaliação do ENAD, a gente cai na categoria de tecnólogo em análise de sistemas, tá? Que seria o mais geral. Então, a gente pode dizer que sim, é equivalente, mas que certamente o nosso curso provavelmente tem algumas disciplinas específicas que têm esse viés de sistemas de computação. Né? Então, por exemplo, a parte de redes de computadores é uma parte que é abordada com uma razoável, com detalhe razoável, né? A carga horária é grande. A gente tem disciplinas, por exemplo, de computação gráfica, que às vezes não são oferecidos nos cursos de análise de sistemas. Né? Então, tem um diferencial do nosso curso que justamente motivou esse nome mais específico. Meu nome é Alan, sou do Polo de Volta Redonda. E, Débora, eu queria te perguntar, não, eu queria elogiar, né? Parabenizar o evento e elogiar também o sistema acadêmico da CEDERJ, dada a dificuldade que se tem de se preparar um conteúdo tão abrangente para tanta gente. Né? Se a gente imaginar 2.000 alunos numa sala de aula, isso é fisicamente impossível, né? Você praticar uma aula presencial a esse molde. Então, assim, muito se fala, muito se pede, e eu entendo essa necessidade do aluno, mas tem que se ver o outro lado também. Né? Eu acho que há uma competência grande em deixar tudo preparado, já com uma antecedência. Quando o aluno inicia o curso, já estão todas as datas já programadas, já tem todo um material já preparado para que o aluno venha ter uma estruturação que, se não é ideal, mas uma estruturação para que ele venha a ter um conteúdo recebido e que ele possa aplicar esse conteúdo mediante as avaliações que são propostas. Então, meu elogio está aqui, eu acho que o CEDERJ é um sucesso. Né? Não tem outro curso à distância que tenha tanto alunos como o CEDERJ, seja esse curso pago, né, de graduação. Eu acho que o CEDERJ está muito à frente de qualquer outro curso de graduação, seja ele pago ou não. E fica aqui um acréscimo, não uma crítica, mas assim, eu acho que vocês estão procurando isso, mudar isso, e eu acho que o evento é para proporcionar esse retorno do aluno, né, na realidade. Então, assim, o que você... porque vocês falam de conteúdos, de se tentar melhorar o conteúdo, até porque é um conteúdo à distância, então, dada a dificuldade, você não está numa sala de aula. Então, assim, eu penso que um melhor carinho em relação às videoaulas, né? Porque acredito que muitos dos presentes aqui acabam nem estudando, às vezes, pela videoaula. Né? Muitos procuram livros-textos, muitos procuram o próprio material das apresentações mesmo, que são praticadas na videoaula, porque, assim, eu fiquei sabendo já, fiz parte do Polo de Piraí. Se tiver alguém do Polo de Piraí também, aí um grande abraço para vocês.
Então, assim, eu sei da dificuldade que é, porque foi passado isso. A pessoa, às vezes, fica num quadrado, né? Ela não pode sair dali, é uma coisa um pouco engessada de dar a videoaula ali. Então, assim, eu queria saber se pensa em algo novo, talvez fazer uma videoaula ao vivo, né? Gravar ela ao vivo, em loco mesmo, na sala de aula, entendeu? E se trabalhar o conteúdo da apresentação. E também, estendendo a pergunta aqui da minha amiga aqui atrás, lá de Volta Redonda, Fernanda, ela falava se a menina aqui que perguntou, se o aluno ele saiu da AD, né, por exemplo, se ele saiu, ela falou, não, mas o conteúdo que eu estudei na D não está na P, por exemplo. E se identificou-se isso mediante a reclamação, e a coordenação identificou que realmente, com o professor que não teve um conteúdo faltante, né, dentro daquele material ali. E como que o aluno ele teria sido lesado? Ele poderia argumentar uma nova avaliação? Ou há algum meio para isso, em relação a isso? Essa aí é uma outra pergunta dela. Eu queria só esse complemento em relação à videoaula. O que vocês pensam em relação a isso, em relação à sugestão também? Bom, vamos lá. Então, primeiro, essa questão do formato do curso inteiro em videoaulas também é um formato inovador do nosso curso. Foi um dos primeiros que começou com essa ideia no país, então isso foi um esforço enorme para a gente conseguir que todos os professores gravassem todas as disciplinas em videoaula, né, e ter toda uma sincronização detalhada com os slides, alguns têm aquele material extra, enfim, né, alguns com programas específicos. Então, isso foi um esforço enorme para a gente gerar essa primeira versão do conteúdo. É claro que a gente entende que isso precisa ser atualizado ao longo do tempo, e a gente está nesse caminho para atualizar. Então, essas ideias de tentar gravar aulas ao vivo, elas já foram todas comentadas. Tem a ideia de, por exemplo, o curso de redes. Por que a gente não regrava as aulas utilizando a disciplina de redes daqui do presencial? Podemos tentar fazer isso. Bom, pessoal, então aqui a gente termina o nosso evento, o 8º workshop do curso de Tecnologia em Sistemas de Computação. Foi um prazer receber todos aqui na universidade. Certamente a UF e a FRJ, elas estão sempre de braços abertos para recebê-los. A gente não precisa esperar o workshop para esse momento acontecer. Vocês sintam-se à vontade para procurar o corpo docente, a coordenação, a secretaria, no momento que desejarem. Espero que tenham aproveitado as palestras de hoje. O CEDERJ vai disponibilizar esse material gravado na web, então vocês vão poder rever, enfim, e indicar até para os colegas que não puderam estar aqui hoje. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pela participação, a iniciativa também de perguntas e participar do debate. Eu acho que foi extremamente proveitoso para todo mundo. Obrigada e até a próxima.